a cidade, até cogitei morar no norte, né, apesar do calor, que eu sofro bastante, enfim, não é uma coisa que eu gosto muito de tão quente, né, tão abafado, mas me surpreendeu pelo tamanho da cidade, pela estrutura e tudo mais. Infelizmente não conheci a universidade, que eu queria ter conhecido, mas espero no futuro conhecer a UFAM e também a UEA, né, a Estadual do Amazonas. Enfim, acho que a formação acadêmica, o Everton aí comentou basicamente toda ela. Obrigado pela apresentação. E eu só gostaria de enfatizar que, anteriormente à minha formação acadêmica, eu fui atleta de ciclismo por 12 anos. E aí, no final dessa histórico de atleta, que eu comecei a trabalhar com pesquisa, me inseri dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso acabou me levando inclusive, isso que a gente vai falar hoje, ao longo desses anos. Então, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar, que se refere à morfologia do tecido muscular, né, e as suas adaptações, as suas implicações, seja para treinamento, para destreinamento ou para algum tipo de doença que vai provocar alterações nesse tecido muscular. E desde o início, desde 2006, 2007, que quando eu entrei definitivamente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu venho trabalhando especialmente com essa primeira parte aqui, chamada arquitetura muscular. E depois, mais adiante, eu acabei também conhecendo o trabalho com qualidade muscular venho a trabalhar com isso desde então. Então, eu gostaria de enfatizar que o termo arquitetura muscular ele está muito relacionado ao termo arquitetura, né? A arquitetura de prédios, a arquitetura enfim, de cidades, de locais, de ambientes, e os nossos músculos esqueléticos, eles também possuem diferentes arquiteturas, né? Diferentes arranjos de fibras. Uma analogia que eu sempre faço quando eu comento sobre arquitetura muscular, imagine vocês que vocês têm uma festa agora para dar no final da quarentena, né? Quando acabar a quarentena, vocês vão dar uma festa. E aí vocês vão ver que na festa tem que ter muita carne, muito churrasco. Então vocês vão para um açougue, para um supermercado que tem açougue e vão comprar diferentes tipos de carne lá. Aí alguém vai preferir o filé mignon, tem gente que vai preferir a picanha, outro vai preferir uma carne mais um peito com uma carne mais gordurosa, o outro vai preferir um colchão de dentro e assim por diante. Esses diferentes tipos de carne que você compra lá na açougue, se você reparar, as fibras que são na verdade os fascículos musculares que você enxerga na carne, são muito similares ao que acontece no ser humano. E cada tipo de carne dessas terá, né, ou poderá ter direções e tamanho dessas fibras, desses fascículos diferentes. Então, se a gente olhar no ser humano, a gente vai ter diferentes características, perdão, a gente vai ter diferentes características morfológicas musculares, né? Ou diferentes arranjos dessas fibras musculares. Por exemplo, se a gente pegar o circular, aqui o músculo da boca, as fibras dele são circulares. Se pegar vamos pegar um mais simples aqui, o sartório, as fibras dele que está na coxa, as fibras dele são paralelas. Se pegar o bíceps braquial, né, no braço, as fibras são fusiformes. Se pegar o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio, as fibras são unipenadas, assim como aqui é o extensor longo dos dedos. Se pegar o reto femoral, as fibras são bipenadas. Se pegar o peitoral maior ou o glúteo máximo, as fibras têm diferentes inclinações e também tamanhos, né? Elas são convergentes.
Até porque, se pegar o peitoral maior, a gente vai ter dois ventres, né? O ventre external e o ventre clavicular, e isso vai distinguir como é a direção das fibras desses dois músculos. E, por final, se a gente pegar músculos multipenados, por exemplo, o deltoide, o trapézio, eles vão ter fibras em diferentes direções, né? Então, o deltoide vai lá tem três ventres, o trapézio também tem três ventres, e cada ventre tem fibras de diferentes tamanhos e direções. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que, dependendo do músculo esquelético, eu vou ter uma característica morfológica diferente, e isso vai estar relacionado à capacidade de produção de força desses músculos esqueléticos. Então, basicamente, o que a gente vai dividir assim, no estudo da arquitetura muscular e produção de força é músculos paralelos e fusiformes versus músculos penados. Penados, leia-se o peitoral maior, por exemplo, seria um músculo penado, né? Apesar de ser convergente, as fibras têm penação, elas têm penação com ângulos e também com comprimentos de fibras diferentes. Então, dividindo esses dois tecidos musculares, a gente vai ter características de produção de força diferente desses músculos esqueléticos. Aqui nada mais é do que a repetição da imagem anterior, e aqui seria uma imagem esquemática desses músculos esqueléticos. Então aqui seria o paralelo ou fusiforme, os dois têm essa característica aqui, o unipenado, então o unipenado, caso dos vastos, o bipenado, caso do tibial anterior e do reto femoral, aqui o caso do glúteo máximo, então fibras com diferentes tamanhos e ângulos, e aqui o caso de multipenados, trapézio, deltoide, enfim, outros músculos. Então, quando a gente parar para pensar em capacidade de produção de força do músculo esquelético, lembrando que a força ela vai ser produzida pelas fibras que estão aqui, ou pelos sarcômeros que estão dentro das miofibrilas, que estão dentro das fibras, que estão dentro dos fascículos, que estão dentro do músculo esquelético. O que vai acontecer? Que quando a gente contrair isso aqui, vai se encurtar, né? Essas fibras, esses fascículos musculares vão se encurtar, e vai tracionar o tendão de origem, tendão de inserção, gerando movimento. Bom, se vocês repararem, os músculos paralelos ou fusiformes, as fibras são na direção da linha de produção de força, ou seja, dos tendões. Enquanto que os outros, os unipenados, bipenados, os multipenados, nenhum deles é na linha de ação do movimento. Então, há uma perda de força de uma fibra muscular em relação à linha de ação do movimento. Quanto é essa perda? Se o ângulo for de 30 graus, se o ângulo de penação dessas fibras, depois eu vou falar o que é ângulo de penação, tá? Mas se o ângulo de penação, que é o ângulo formado entre a fibra e a aponeurose inferior, for de 30 graus, eu tenho uma perda de aproximadamente 13% da capacidade de produção de força por fibra. Então, se eu produzir 100 nanonewtons de força, tá? Eu estou pegando uma unidade de medida bem pequena, eu vou perder 13 quando eu tiver 30 graus de penação. Entretanto, quando eu tenho músculos com penação dessas fibras, para um mesmo tamanho muscular, eu tendo a ter mais fibras. Então, por exemplo, se a área de seção transversa desse músculo aqui é igual a desse músculo aqui, a área de seção transversa anatômica, tá? O músculo penado, ele vai ter mais fibras ou mais fascículos musculares, que consequentemente vão ter mais sarcômeros, que consequentemente vão ter mais pontes cruzadas em paralelo, comparado com um músculo fusiforme ou paralelo. Então, o músculo penado tem mais que o músculo fusiforme ou paralelo. Se de fato isso acontece, esse aumento do número de pontes cruzadas, do número de fibras musculares, vai gerar um efeito contrário
comparado a essa perda aqui. Então, esse músculo aqui vai produzir mais força do que esse outro músculo, mesmo perdendo força por fascículo muscular, devido à sua inclinação. Então, no final, até a gente pode enfatizar bastante isso, mas leia-se: músculos penados são característicos de produção de força, enquanto músculos fusiformes são característicos de produção de velocidade ou força a maiores comprimentos. E essa é a principal característica muscular. É claro que tem exceções. Por exemplo, o sólio tem uma característica de fibra semelhante a esse músculo, a essa configuração aqui. Entretanto, além de ser fraco, que já era esperado, né, pelo tipo de fibra, ele é lento. Por que ele é lento? Porque a quantidade de fibras do tipo 1 dele é muito grande. Ele tem aproximadamente 90% de fibras do tipo 1. Então, além de ser fraco, ele é lento. Aqui a gente tem ao contrário, que seriam os gastrocnêmios. Os gastrocnêmios, eles são produtores de força por inclinação das fibras, né, por serem unipenados, e também são possuem grande quantidade de fibras do tipo 2, né, aproximadamente 60%. Então, eles têm características tanto de força quanto de velocidade, por esse arranjo entre a arquitetura muscular e o tipo de fibras que eles possuem. Bom, e como é que seria em vivo? Como é que a gente enxerga isso em vivo? Então, lembra do exemplo lá da carne? Quando vocês comprar um filé mignon inteiro lá, ou comprar um colchão de dentro, que é mais fácil de enxergar inteiro, ou colchão mole, aí, não sei como é que chama no norte, aqui no sul chama ou colchão de dentro ou colchão mole, e você cortar um bife, você vai enxergar exatamente aquilo que eu estava falando, que são as fibras, né, os fascículos musculares, aqui nessa imagem de baixo está mais claro, desde a sua aponeurose inferior, né, que é o tecido conjuntivo, até a aponeurose superior. Então, esse seria o comprimento do fascículo muscular, o ângulo é formado entre aquele fascículo que eu estou mensurando e a aponeurose inferior, e a espessura muscular seria uma linha reta, né, entre a aponeurose superior e a aponeurose inferior daquele músculo, que não está marcado aqui nessa imagem. Bom, pensando nisso tudo que eu estava falando, se a gente pegar 3 exemplos de músculos que possuem a mesma área de secção transversa anatômica, tá? Leia-se, se eu cortar uma linha semelhante a essa aqui, uma outra linha semelhante a essa aqui, e uma outra linha semelhante à primeira nesse último, e avaliar a área de extensão transversa anatômica, esses 3 músculos teriam a mesma, tá? É uma analogia que eu estou fazendo aqui. Porém, se a gente levar em consideração que a capacidade de produção de força ela é relacionada não à área de extensão transversa anatômica, mas sim à área de extensão transversa fisiológica, a gente tem que levar em consideração o ângulo de penação daquelas fibras. Então, nesse caso do músculo fusiforme ou paralelo, a área de extensão transversa anatômica e a fisiológica é exatamente a mesma. Porém, no caso do músculo B, ou leia-se os vastos, né? Todos os vastos, os 2 gastrocnêmios, a área de extensão transversa fisiológica dele é essa linha traçada aqui de cima para baixo. Já se a gente pegar um músculo bipenado, o caso do reto femoral, do tibial anterior, a área de extensão transversa fisiológica deles é essa outra linha aqui traçada. Então, se a gente comparar a anatômica, eles são todos iguais, mas se a gente olhar a área de extensão transversa fisiológica, o C é maior que o B e o B é maior que o A. Então, para calcular, uma das formas de calcular, não existe só uma, mas eu diria que a mais simples delas, que dá para fazer em alguns casos, inclusive com ultrassom,
A área de extensão transversa fisiológica é igual à anatômica, então eu preciso da área de extensão transversa anatômica em centímetros quadrados, vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Essa área de extensão transversa fisiológica vai estar intimamente relacionada à capacidade de produção de força do tecido músculo esquelético. Força máxima, lembrando. Bom, então, se a gente tiver no organismo diferentes músculos, né, a gente não tem músculos iguais, a gente tem músculos diferentes, cada músculo vai ter um arranjo daquelas fibras, a gente vai chegar em duas relações, que alguns de vocês, eu imagino que alguns de vocês já viram isso na disciplina de biomecânica ou de cinesiologia na graduação, que são as relações força-comprimento e força-velocidade. Eu não vou entrar aqui na teoria dessas duas coisas, mas quem propôs a teoria da relação força-comprimento foi o Andrew Huxley, que é o mesmo das pontes cruzadas, né? Na verdade, a teoria é a mesma, e a força-velocidade, um dos estudos mais citados aí da literatura foi o Hill, né? O das pontes cruzadas é de 1957 e o da força-velocidade, que é do Hill, é de 1938. Eu, inclusive, tenho os artigos aí, se algum de vocês quiser ler, um inglês um pouco arcaico. Bom, quando a gente pegar, então, esse músculo esquelético e botar vamos pegar dois exemplos aqui, um músculo com uma grande quantidade de fibras em paralelo e um músculo com uma pequena quantidade de fibras em paralelo. Lembrando que o comprimento de fibra dos dois é o mesmo. Quando a gente mide a capacidade de produção de força máxima, esse que tem mais fibras em paralelo vai produzir muito mais força que o que tem menos. Por que vai produzir mais força? Porque tem mais fibras em paralelo, consequentemente tem mais sarcômeros em paralelo, consequentemente tem mais pontes cruzadas em paralelo, comparado com esse de baixo. Porém, se a gente diminuir o comprimento desse tecido muscular, ou se a gente aumentar o comprimento desse tecido muscular, nos limites, né, de ação desses dois músculos, eles vão produzir a mesma capacidade de produção de força. Por que isso? Porque o tamanho de fibra dos dois é igual. Então, isso é muito importante ressaltar, porque aqui a gente só está verificando a área de extensão transversa, né? Mudanças da área de extensão transversa, e não do comprimento de fibra. Então, isso é extremamente importante. A outra coisa que eu ressalto na relação força-comprimento é que são todas elas funções isométricas. Então, por exemplo, eu peguei esse músculo, parei numa isometria aqui e gerei força. Parei numa outra isometria aqui e gerei força. Parei numa outra isometria aqui e gerei força. Então, essa linha tracejada não é uma amplitude de movimento do cara fazendo contrações concêntricas. São contrações isométricas máximas em vários comprimentos daquele músculo, ou vários ângulos articulares, se a gente parar para pensar em articulações, em produção de força no ser vivo. Muito bem. Já se a gente for para a relação força-velocidade, na baixa velocidade, o músculo com maior área de extensão transversa, ou mais fibras em paralelo, vai produzir bem mais força o que tem menos, né? O que tem menos fibras em paralelo. Entretanto, se eu for aumentando a velocidade, em algum momento, né, desse aumento da velocidade, os dois vão produzir a mesma capacidade de produção de força. De novo, por que vai produzir o mesmo? Porque o comprimento de fibra muscular de ambos é o mesmo. Eu vou só voltar aqui. Por que vai ser o mesmo relacionado ao comprimento de fibra? Porque quando eu tenho músculos com o mesmo tamanho de fibra musculares, se eu for contar o número de sarcômeros em série que vai ter dentro dessas fibras, será exatamente o mesmo. Porque cada sarcômero vai ter lá seu comprimento de 3,65, desculpa, 3,65 micrômetros, e se eu for colocando um do ladinho do outro aqui, que seriam os sarcômeros em série,
vai caber a mesma quantidade de sarcômeros num músculo que tem comprimentos de fibras similares. Então, a gente tem que pensar tanto em série quanto em paralelo. Agora vamos pensar na mudança em série, né? Fixando a mudança em paralelo e mudando a mudança em série, né? De sarcômeros em série agora. Se a gente avaliar músculos que têm a mesma área de extensão transversa anatômica ou fisiológica aqui, tá? Avaliar a capacidade de produção de força máxima de ambos, o que tem fibras curtas tem a mesma capacidade de produção de força máxima do que fibras longas. Lembrando aqui a isometria de novo. Porém, o músculo que tem fibras mais longas, ele vai ter uma amplitude de produção de força maior. Por que maior? Porque como ele tem mais sarcômeros em série, primeiro ele precisa ser mais alongado para chegar no comprimento ótimo, e depois você pode permanecer alongando mais ele, porque ele vai ter ainda conexões de pontes cruzadas. Então ele vai perder força bem depois do que um músculo que tem fibras mais curtas. Agora, se a gente olhar para força-velocidade, como eles têm a mesma área de extensão transversa, na baixa velocidade, os músculos produzem a mesma capacidade de produção de força. Entretanto, com o aumento da velocidade, o músculo com fibras mais longas vai ter uma menor perda de produção de força comparado ao músculo com fibras mais curtas. Aqui eu queria fazer uma analogia no seguinte sentido. Vocês estão... Acho que Manaus não tem trem ou metrô, mas imaginem que vocês estejam numa estação ferroviária, né, uma estação ferroviária, uma estação do Transurb, né, para quem já viu aí algum filme já deve ter visto isso. Vocês estão lá na estação e vocês todos são pontes cruzadas. Todos vocês são pontes cruzadas. Todas as pessoas que estão na estação são pontes cruzadas ou são conexões para a geração de força daquele tecido muscular. E tem dois trens vindos, né? Um está vindo a 40 km por hora e o outro está vindo a 80 km por hora. Qual que é mais fácil conectar? Qual que é mais fácil eu entrar se aquele trem tiver com as portas abertas? Obviamente, o mais fácil é quando eu estou mais lento, né? Então, mais lento, eu gero mais força. Agora, se eu for aumentando a velocidade do trem, ou seja, do trem que vier a seguir, eu vou perder força. Por que eu vou perder força? Porque há uma menor probabilidade de pontes cruzadas se conectarem, ou, vamos fazer a analogia lá do trem, de eu conseguir entrar no trem em alta velocidade. Porém, se eu tiver um trem mais longo, comparado a um trem mais curto, a probabilidade de eu conseguir conexão nesse trem é bem maior do que nesse trem. Consequentemente, eu tenho uma perda de força menor num músculo que tem mais pontes cruzadas em série, comparado com um músculo que tem menos pontes cruzadas em série. E aí a gente vai para o ser vivo, né? O ser humano não vai ter aquela característica tão peculiar de ser igual em série e ser diferente em paralelo, ou ser igual em paralelo, ser diferente em série. A gente vai ter características ou de músculos com grandes áreas de extensão transversa e pequenos comprimentos de fibra, que são, nesse caso aqui, vocês estão vendo um desenho que não é com ângulo de penação, mas é característico de músculos penados, isso que eu estou falando no ser vivo, e outros músculos que vão ter pequenas áreas de extensão transversa e grandes comprimentos de fibra. Então, se a gente medir a força-comprimento, um deles vai produzir muita força, mas uma amplitude de movimento pequena, e o outro vai produzir pouca força, mas uma amplitude de movimento maior. Isso na isometria. Agora, se a gente olhar no dinâmico, né, no concêntrico,
O que tiver fibras menores e grandes áreas vai produzir muita força máxima nas baixas velocidades, vai perder força com o aumento dessa velocidade. Porém, o outro que tem grandes comprimentos de fibra produz pouca força na baixa velocidade, mas com o aumento da velocidade, ele continua produzindo força ou perdendo menos força. Em algum momento dessa curva, ele vai cruzar em relação ao outro. Um exemplo clássico dessas duas estruturas aqui que a gente avalia, inclusive razões de torque. Eu imagino que aí na universidade tem um dinamômetro isocinético, eu não lembro exatamente se tem ou não, mas é um equipamento para medir torque articular, por exemplo, do quadríceps e dos isquiotibiais. O quadríceps tem uma característica com fibras curtas e grande área de extensão transversa, enquanto que os isquiotibiais têm uma característica de fibras longas e uma área de extensão transversa menor. Se a gente medir lá a torque do quadríceps, ele vai produzir muita força nas baixas velocidades, 60 graus por segundo, 120 graus por segundo, até velocidades moderadas, 180 graus por segundo, 240 graus por segundo, que já é uma velocidade moderada, já quase alta, enquanto que o isquio, nessas baixas velocidades, vai produzir muito pouco. Agora, quando chegar lá perto dos 300 graus por segundo, eu estou falando um aproximado aqui, tá, pessoal? Não leia que é receita de bolo isso, vai depender da adaptação do sujeito, de um monte de coisa. Mas aproximadamente a 300 graus por segundo, esses dois músculos vão perder força. Vão perder força por quê? Porque eu estou aumentando a velocidade de contração. Se eu aumentei a velocidade de contração, eu vou perder pontes cruzadas conectadas. Lembra um exemplo lá do trem. Porém, quem tem fibras maiores vai perder menos. Então, a partir lá dos 300 e poucos graus por segundo, o isquio, como ele está perdendo menos, os isquiotibiais, provavelmente ele vai começar a produzir mais força ou mais torque, né, que é o que a gente avalia no dinamômetro lá, do que o quadríceps. Então, como é que a gente sabe disso? Você vai avaliar aquele tecido muscular ou aquelas articulações, né, a sua capacidade de produção de torque máximo e em várias velocidades, né, chama a relação torque-velocidade, né, aqui relação força-velocidade, porque é no músculo isolado. Se fosse no ser vivo, aqui seria a relação torque-velocidade, aqui seria a relação torque-ângulo. Muito bem, e aí, no final das contas, como é que a gente avalia a arquitetura muscular? Bom, a gente avalia com um ultrassom, né? Acho que já chegou para vocês aí um ultrassom, e cada tecido muscular tem uma forma de avaliar, uma forma de posicionar a sonda. Mas basicamente aqui, por exemplo, eles posicionaram a sonda no gastrocnêmio lateral, então eles botaram a sonda no gastrocnêmio lateral, tem uma norma de aproximadamente aonde coloca essa sonda, tem que seguir referências para isso, e aí você vai ver lá tanto a arquitetura do gastrocnêmio lateral, quanto a arquitetura do sólio que vai estar embaixo dele. Se a gente jogar para o gastrocnêmio medial, se a sonda fosse aqui, a gente teria em cima o gastrocnêmio medial e embaixo novamente o sólio, já que o sólio está abaixo dos dois gastrocnêmios. E essa imagem, eu gosto de sempre trazer ela, porque é uma imagem que eu coletei lá no meu mestrado, do músculo vastolateral. Então, a gente botava a sonda no vastolateral e avaliava os 3 parâmetros, né? Tem alguns artigos publicados com esses dados aqui. O primeiro parâmetro, que é o comprimento de fascículo, que é a inserção. Então, o comprimento de fascículo nada mais é do que a distância entre a inserção dele na aponeurose inferior com a inserção dele na aponeurose superior. Então, essa distância é o comprimento de fascículo. O ângulo de penação é o ângulo formado entre o comprimento de fascículo e a aponeurose inferior. E a espessura muscular, como eu já tinha dito lá antes, é a distância com uma linha perpendicular entre a aponeurose
superior e inferior. Reparem que eu coloquei a espessura no final do comprimento de fascículo. Então, primeiro eu vou fazer uma analogia de vocês estão visualizando que essa parte da imagem está preta, né? Se está preta, quer dizer que eu não medi nada aqui, não avaliei nada aqui. Porém, a sonda que a gente utilizou para avaliar o vasto lateral, ela tinha 6 centímetros, certo? Como é que a gente sabe disso? No caso dessa sonda aqui, desse ultrassom aqui que a gente usou, ele tem umas marcaçõezinhas aqui embaixo. Cada distância entre um ponto verde desses e o outro é 1 centímetro, como foi colocado aqui. Então, se a gente colocar todos esses 1 centímetro, vai dar os 6 centímetros que é essa sonda. Porém, o vasto lateral ele chega a ter 14 centímetros de comprimento. É claro que varia de pessoa, do tamanho de segmento e assim por diante. Então, a gente tem que estimar o comprimento do fascículo do vasto lateral. Como é que a gente faz isso? Por meio de equação matemática. Aí você vai usar softwares, distintos softwares que vão fazer isso, mas nada mais é do que o cosseno do ângulo de inclinação que vai ser traçado aqui, até essa linha, né, imaginária encontrar a aponeurose superficial daquele músculo. Então, por exemplo, o software, o ImageJ, que é um que a gente usa bastante, tem uma função lá que se vai utilizar no software. Na verdade, você não vai marcar esse trecho do comprimento de fascículo, você vai traçar uma linha que vai até aqui, enfim, você vai traçar outras linhas aqui na marcação da imagem, e ele vai estimar, a partir das medidas que você fez, essa linha e vai projetar ela até ela encontrar a linha da aponeurose superficial. Essa linha da espessura muscular, pensando nisso, ela pode ser colocada, ela pode ser medida de diferentes formas, né? Eu posso medir ela tanto aqui, que seria o extremo, onde o fascículo encontra a aponeurose superficial, quanto na própria imagem, né, no meio da imagem, por exemplo, se eu quiser colocar exatamente no meio da imagem, eu posso colocar a espessura muscular, quanto na origem do fascículo, eu também posso colocar, ou eu posso calcular uma média de 5 linhas, enfim, eu vou adotar esse critério baseado, obviamente, em literatura já existente, mas eu posso adotar diferentes critérios para fazer esse tipo de análise. Em relação a onde eu traço esse fascículo, eu tenho que tentar achar um fascículo que seja, nesse caso aqui, o mais esquerdo da imagem possível. Quanto mais para cá, melhor, mas desde que eu consiga enxergar a inserção dele aqui na aponeurose inferior. E eu enfatizo, por que mais à direita, no caso da imagem aqui? Porque quanto mais à direita, menor vai ser a estimativa desse trecho aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, um fascículo aqui assim, ó, vocês estão vendo esses fascículos aqui, se eu marcar aqui, eu estou estimando mais da metade do comprimento de fascículo. Por quê? Porque eu enxergo só esse trecho aqui, o resto vai ser estimado. Então, tem literatura que recomenda que eu não deveria estimar tanto. É claro que vai depender da qualidade da imagem, do sujeito e tudo mais. Mas o ideal é que o fascículo que vai ser mensurado seja o mais lateral a uma imagem. Se for virado para esse lado aqui, os fascículos o mais à direita, se for virado para o outro lado, o mais à esquerda da imagem. Lembrando que para virar esses fascículos para a esquerda e direita, basta eu clicar um botão lá no ultrassom e vai virar a imagem no equipamento. Não é necessariamente eu virar a sonda, que também vai acontecer isso, ou depende do arranjo das fibras daquele músculo. Mas a gente adota normalmente uma padronização, né? Você sempre coleta da mesma forma para evitar problemas depois de interpretação de dados. Bom, então, se a gente medir essa arquitetura muscular em vivo, em repouso a gente vai ter uma configuração dessa forma que está aqui. Então, vocês estão vendo a inclinação desse fascículo muscular. Nesse caso aqui é do gastrocnêmio medial.
Então, está ali a aponeurose superior, a aponeurose inferior, e tem uma linha sobre um dos fascículos, que seria nessa região aqui, na região em repouso. Agora, se a gente realizar uma contração voluntária máxima, por exemplo, esse fascículo muscular vai inclinar, ou seja, eu estou encurtando essa fibra muscular, estou tracionando a aponeurose inferior para cá, a superior para cá, e esse fascículo vai ter um aumento do ângulo de inervação e provavelmente uma redução do seu comprimento, gerando então a capacidade de produção de força daquele tecido muscular. Aqui um outro exemplo, só ilustrando que aqui são dois equipamentos, né? São um equipamento colocado no músculo gastrocnêmio medial e um outro equipamento, uma outra sonda colocada na junção entre o gastrocnêmio medial e o tendão de Aquiles. Então, vocês estão vendo que tem um triângulo formado mais ou menos nessa região aqui. Essa parte interna aqui é o gastrocnêmio medial e aqui é o tendão de Aquiles. Essa região aqui é o tendão de Aquiles. Aqui embaixo, isso que vocês estão vendo aqui embaixo é o sólio. Então, a junção do sólio com o tendão de Aquiles, ela não vai dar para ser vista nessa imagem aqui, ela vai ser mais abaixo. Então, eu teria que colocar uma terceira sonda, se eu quisesse enxergar tudo ao mesmo tempo, mais para baixo, para poder enxergar a junção do sólio com o tendão de Aquiles. Lembrando que eu não tenho como usar no ultrassom 2 sondas, 3 sondas simultaneamente, eu tenho só como usar uma. Então, para fazer esse tipo de avaliação que foi realizada aqui, eu preciso pelo menos de 2 equipamentos de ultrassonografia. Bom, isso, então, um resumo básico de arquitetura muscular, porém a gente tem um outro parâmetro que a gente pode medir no tecido músculo-esquelético, que é a qualidade daquele tecido. Então, eu sempre gosto de trazer imagens de bovinos, nesse caso, mas podia ser suíno, podia ser qualquer outra espécie, de 2 tipos de carne aqui. Uma carne mais pura, leia-se, a gente vai chamar isso de uma qualidade muscular melhor, e uma carne mais gordurosa, com mais infiltração de tecido conjuntivo dentro dela, que a gente vai chamar de pior qualidade muscular. Então, se a gente medir com um ecógrafo, dá para fazer isso, tá, pessoal? Não estou viajando aqui, não. Se a gente pegar um ecógrafo e colocar nesse tecido de carne aqui, e o mesmo ecógrafo colocar nesse tecido de carne aqui, com as mesmas configurações do ecógrafo, aqui eu vou ter uma imagem mais escura e aqui eu vou ter uma imagem mais clara, né, uma comparada com a outra. Então, melhor qualidade muscular, pior qualidade muscular. E aí vieram os japoneses e acabaram com isso, né? Criaram uma carne lá macia, não sei o que lá, cheia de gordura, que a gente chamaria de pior qualidade muscular, mas dizem que o sabor é melhor, né? Eu não sei se vocês já provaram ou não, mas parece que esse tipo de carne aqui é o mais nobre do mundo. Muito bem, como é que se avalia, então, qualidade muscular? Os primeiros estudos que avaliaram isso, eles usavam ainda sondas que não são lineares, né? São sondas convexas, e essas sondas, elas são utilizadas muito na área médica para ver, por exemplo, exame de gravidez, para ver algum tipo de doença, cálculo renal, enfim, e assim por diante. Então, vocês podem observar que a sonda abre a imagem aqui. Isso é um problema, tá? Isso é um problema, porque se a sonda abrir essa imagem, eu vou estar distorcendo o tamanho daquele tecido e, consequentemente, eu vou estar medindo uma coisa que é maior do que ela de fato seria. É claro que tem equações para corrigir e tudo mais, mas reparem que é tipo um conezinho que vai abrir essa imagem de ultrassonografia, e aí eu vou ter uma ampliação daquele tecido muscular. Tirando essa limitação de lado, se eu medir o músculo com uma melhor qualidade, ele vai estar mais escuro, né, naquela região que eu estou mensurando, e um de pior qualidade vai estar mais claro. E aí eu vou ter lá um histograma, né, desses dois
tecidos musculares. Nesse caso aqui, eles traçaram a área de cisão transversa anatômica do reto femoral. Então, eles pediram a escala de cinza dessa área dentro desse círculo branco aqui que eles traçaram. Aqui é a mesma coisa. E aí, eu vou ter um valor médio dessa escala de cinza aqui, que vai entre 0 e 255. Então, mais próximo de 0, mais escuro, mais próximo de 255, mais claro. Resumidamente é isso. Então, quanto mais escuro, melhor a qualidade, quanto mais claro, desculpem, pior a qualidade. Bom, e aí vários estudos foram realizados ao longo desses anos, tem muita gente fazendo, eu ainda, os grupos de pesquisa aqui da UFSC ainda estão trabalhando com isso. Eu imagino que vocês já estão começando estudos com esse tipo de análise para verificar a qualidade muscular. Por exemplo, esse estudo aqui comparou jovens versus idosos, e aí eles pegaram lá o reto femoral e o vasto intermédio. Reparem que aqui eles não traçaram a área de cisão transversa inteira, eles simplesmente traçaram um quadrado, que se eu não me engano foi 1 centímetro quadrado lá no tecido muscular. Está aqui ó, o tamanho do quadrado que eles fizeram, 64 pixels. Eu não sei se equivale a 1 centímetro, acho que não, acho que até menos do que isso. E aí mediram a qualidade muscular tanto do idoso quanto do jovem. Bom, o que eles encontraram? Que os valores do jovem para os dois músculos, tá? Reto femoral e vasto intermédio, são menores do que para os idosos. Lembrando, valor menor significa melhor qualidade, comparado a valor maior, que vai ter pior qualidade. Por que a unidade é arbitrária? Porque vai de 0 a 255. Então, se a gente tivesse que, a partir desse estudo, definir quem tem melhor qualidade muscular, os jovens têm melhor qualidade muscular do que os idosos. Por que isso? Porque o processo de envelhecimento vai provocar a perda de massa muscular, vai aumentar a quantidade de tecido conjuntivo, de infiltração dentro, ou de gordura dentro daquele tecido muscular, e, consequentemente, vai provocar essa piora. Claro que isso é uma explicação desse resultado aqui que eu estou trazendo para vocês. Aqui vai ter os mesmos valores, né, só que vai estar em valores numéricos para os idosos e para os jovens. E também a capacidade de produção de força. Enfatizei isso porque provavelmente a capacidade de produção de força também vai estar relacionada à qualidade daquele tecido muscular, comparando, então, jovens com idosos. Bom, aí vai ter outros estudos, por exemplo, homens e mulheres corredores. Aqui está a Echo Intensity de mulheres e aqui está a Echo Intensity de homens. Por esse estudo aqui, apesar de não ser diferença significativa, né, não tem um asterisco aqui para enfatizar isso, mas reparem que o valor dos homens é menor do que o valor das mulheres. Então, provavelmente, se eu tivesse uma amostra grande o suficiente para isso, ou seja, um grande N amostral, isso ia apresentar diferenças, já que mulheres tendem a ter mais gordura infiltrada no tecido muscular comparado a homens. Então, por esse motivo, os valores de Echo Intensity em mulheres tendem a ser pior do que os valores de ecointensidade de homens. Enfatizo que aqui era um grupo de corredores, então talvez por esse motivo também não houve diferença entre homens e mulheres, já que atletas vão ter redução, né, do percentual de gordura e, consequentemente, vão melhorar a qualidade muscular. Reparem que aqui foi uma outra forma que eles avaliaram a ecografia. A gente chama essa ecografia aqui de uma imagem panorâmica. No caso, é uma imagem panorâmica transversa. Então, eles conseguiram pegar todo o tecido muscular, nesse caso aqui o vasto lateral, e avaliaram a ecointensidade dele. Eu posso também comparar sujeitos saudáveis com pacientes. Bom, como vocês devem estar imaginando aí,
quanto pior o grau de DPOC, pior a qualidade muscular, né? Maior o valor. Quanto menor o grau, menor o valor, e um sujeito saudável, obviamente, vai ter uma qualidade melhor muscular do que pacientes com DPOC. E aqui nesse estudo também eles compararam a espessura do tecido muscular, onde os graus mais elevados de DPOC tiveram uma espessura muscular menor do que o sujeito saudável e que o grau 1 aqui de DPOC. O treinamento, o que o treinamento vai provocar na qualidade muscular? Se a gente realizar uma sessão aguda de treinamento e verificar essa qualidade muscular daquele tecido imediatamente após, ou seja, um dia depois, 2 dias depois, vocês vão observar que vai ter uma piora, né, dessa qualidade muscular. Por que vai ter uma piora? Porque eu vou estar gerando um dano muscular, né, naquele tecido, vai migrar nutrientes para aquela região para reconstruir aquele tecido que foi degradado pelo treinamento. Isso vai provocar um processo inflamatório, ou seja, vai aumentar o branco da imagem, né, a quantidade de branco que vai ter naquela imagem devido a esse processo inflamatório, e eu vou ter uma perda de qualidade muscular. É claro que se eu vou treinando ao longo do tempo, aquele tecido vai se acostumando, digamos, vai se adaptando àquele estímulo que está sendo dado, e em algum momento essa qualidade muscular vai começar a ser melhorada. Aqui eles só avaliaram até o 10º dia, mas se a gente fosse seguir adiante nesse tipo de avaliação, a gente ia ver que essa qualidade muscular ia ser melhorada cada vez mais comparado ao valor basal. Aqui eles não estão usando o valor de 0 a 255, eles estão usando o valor percentual, né? Que eles consideram o basal 100% e o resto vai ser X de 100. Se eu comparar treino excêntrico versus treino concêntrico, a ecointensidade antes do treino e 48 horas depois daquela sessão de treino. Reparem que o treino excêntrico, ou a sessão aguda de treino excêntrico, ela vai provocar um aumento do dano muscular maior do que o concêntrico, que nesse caso aqui os autores aí, inclusive o Eduardo Cadore é coautor desse trabalho, não verificaram aumento do dano com o treino concêntrico. Entretanto, com o treino excêntrico, sim. Então, um aumento do dano muscular e que vai gerar toda aquela consequência que eu enfatizei no slide anterior. Bom, e se eu avaliar treino a longo prazo, o que vai acontecer se eu avaliar antes do treino e depois de 12 meses de treinamento resistido? Então, reparem aqui, esse é o grupo, o TR, é o grupo de treinamento e o outro grupo é o grupo controle. Então, reparem que do início a 6 meses depois, houve melhora da qualidade muscular. Entretanto, lá no final, parece que voltou a valores iniciais de qualidade muscular. Já o grupo controle, houve piora da qualidade muscular, em alguns casos aqui de alguns músculos, porém, depois de 12 meses, também parece que voltou a valores iniciais. Então, esse resultado aqui é até esperado, comparado o baseline com o 12 meses. O mais estranho é esse valor no meio aqui ter piorado, né? Se não fiz nada, continuei não fazendo nada, mantive uma rotina de vida semelhante, não tem por que mudar. Por outro lado, esse grupo aqui que treinou, ele melhorou a qualidade muscular 6 meses depois.
só que no final voltou a valores iniciais. Aqui pode ser uma limitação do estudo, tá? Porque o que eu esperaria, né, como resultado, que é do primeiro para o segundo melhorasse, do segundo para o terceiro ou estabilizasse, ou melhorasse mais ainda aqui. Por que eu estou falando de uma limitação? Porque se eu avaliei qualidade muscular aqui antes de treinar, beleza, os sujeitos chegaram descansados, não treinaram, e eu foi feita a avaliação. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Porém, aqui eles estão treinando, aqui eles estão treinando. Depende de quando foi a avaliação de qualidade muscular. Por exemplo, eu fiz uma sessão aguda de treino. Aí eu avalio naquele período lá, 24, 48, 72 horas após essa sessão. Se essa avaliação aqui foi feita nesse período, provavelmente esse valor de qualidade muscular aqui, ele tem um erro de medida embutido. Que erro é esse? Ele foi avaliado num período onde eu tenho um processo inflamatório muito grande devido não ao treinamento corriqueiro, mas aquela sessão aguda que foi realizada anteriormente à avaliação de eco-intensity. Então, eu gostaria de enfatizar esse trabalho aqui justamente por isso. Para vocês que pretendem trabalhar com eco-intensidade ou com qualidade muscular, seja para dano, seja para avaliação de treinamento ou qualquer outra coisa, cuidem o momento que vocês estão avaliando, porque o momento que vocês vão avaliar vai definir muito se por exemplo, se aquela sessão de treino que vocês fizeram anteriormente à avaliação de ecointensidade pode interferir na qualidade muscular do tecido esquelético. Bom, aí, por último, o último trabalho que eu trouxe aqui é comparando a ecointensidade de corredoras versus sedentárias, tá? Um estudo com mulheres e, de novo, aqui vai trazer um resultado bem confiável, né? Que é a área de excisão transversa de corredoras é menor, lembrando que são corredoras fundistas, então eu vou ter uma menor massa muscular aqui. Isso não quer dizer que a área de excisão transversa fisiológica é menor, vocês estão vendo que é centímetros quadrados, então isso é anatômica, né, de corredoras é menor, elas são bem mais magras, e a Eco Intensity, que é o que eu queria enfatizar aqui, é bem melhor, né, 63 para 79 de mulheres sedentárias. Por último, eu gostaria de enfatizar esses números de Eco Intensity. Quando vocês realizarem um estudo no próprio laboratório, vocês vão ter que setar a configuração do ultrassom. Ou seja, o brilho tem que ser fixo, o contraste tem que ser fixo, a profundidade, a frequência de amostragem tem que ser fixa. Tem vários parâmetros que têm que ser fixados para todos os sujeitos que vocês vão avaliar. Aí vocês avaliaram. Aí vocês encontraram lá que no idoso deu 40. E aí aqui eu estou colocando um valor de 63 de corredor. E aí você vai falar, mas o meu idoso tem uma qualidade melhor que as corredoras do estudo lá do DIMIC. Não tem. Você não pode fazer essa comparação. Por quê? Porque o ultrassom que ele usou, né, nesse estudo aqui, é diferente do de vocês. A configuração de brilho, contraste, profundidade do ultrassom do DIMIC é diferente da de vocês. Então, eu não posso comparar valores absolutos de Eco Intensity de um estudo que foi realizado com outro equipamento, com outra configuração, com outro sujeito, com o meu estudo. O que eu posso comparar? Eu posso comparar valores percentuais. Por exemplo, eu realizei treinamento lá, vou voltar para o slide do treinamento. Eu realizei treinamento, e aí daqui para cá mudou 5%. E aí vocês vão avaliar tudo de vocês, lá no baseline, sei lá, deu 40 e depois do baseline deu 45, ou vamos pensar que baixou também,
deu 39. Então, 39 para 40, quanto por cento é? É 1,5%, 2%. Então, o primeiro estudo encontrou alterações de 5%, vocês encontraram alteração de 2%. Essa comparação vocês podem fazer. Agora, a comparação dos valores absolutos com a literatura tem que ter muito cuidado, porque os equipamentos são diferentes, as configurações utilizadas são diferentes e, consequentemente, os valores de eco intensity vão ser diferentes por essas configurações previamente utilizadas nos equipamentos. Por hora era isso, estou aberto a questionamentos de vocês. O professor Everton comentou lá no início das minhas redes sociais, tá? Eu estou ainda aprendendo isso como meio de trabalho, mas esse é o meu e-mail que eu utilizo mais frequentemente, fabiolanferdini@gmail.com. O meu Facebook é o mesmo nome, tá? Meu Instagram só não vai ter o Fábio, eu consegui me adonar só do sobrenome do Instagram, ninguém mais pegou antes na família, né? Então, o meu Facebook é só @lanferdini. Não tem o Fábio antes, tá bom? Muito obrigado a todos e eu espero que tenha contemplado ou que vocês tenham se iniciado aí nas duas coisas que dá para se avaliar com ultrassonografia. Existem outras coisas que dá para se avaliar também, e espero tirar as dúvidas, enfim, outras coisas mais com vocês a partir de agora. Lanferdini, muito obrigado. Cara, que aula foi essa? Excelente. Eu estou agora entrando nessa parte da arquitetura muscular de forma mais enfática, até pelo material que a gente adquiriu no laboratório. Queria destacar que essa sua última frase do Albert Einstein, eu tenho ela fixada na parede da minha sala na universidade, porque para lembrar os meus alunos que vale a pena eles pensarem e evoluírem na questão do pensamento, porque eles jamais vão voltar para o estágio em que eles iniciaram esse pensamento. E isso todo dia me faz sempre repensar nos meus problemas para saber se eu realmente estou andando da melhor forma possível. E exato. Você fez aí um esclarecimento pontual e muito aplicado do uso da arquitetura muscular e da qualidade muscular a partir do ultrassom. Então, antes de a gente partir aqui para algumas eventuais perguntas, eu quero lembrar a todos os colegas que estiveram com a gente até aqui que os que querem certificado devem ir agora no chat, colocar nome completo e o e-mail, por favor, nome completo e e-mail, para que você possa receber até semana que vem o seu certificado em 2 horas. Se tu quiser parar de dividir a tela aí, Fábio, fica à vontade. Eu tô olhando o chat já agora aqui. Tu já tá aí. Não, eu tô falando, se tu quiser parar de dividir tua tela, fica à vontade. Tá. Aí tu pode continuar olhando o chat aí, se tem alguma questão. Isso, olha, o pessoal já está colocando, entenderam já como funciona, bota nome completo. Lembra que o nome que está aí, pessoal, é o que vai no certificado, tá? Certificado de 2 horas. E vamos às perguntas. Eu vou iniciar aqui, Lanferdini, não vi aqui. Tá aqui, o Aloysio tem aqui. Na prática clínica, como extrapolar isso sem que se tenha um ultrassom em relação à qualidade muscular dos alunos? Sem ultrassom é possível pensar em algo, Fábio? Tu que tem aí essa... Bom, na prática, acho que o Everton também já trabalha com isso, né? A capacidade de produção de força, ela está intimamente relacionada à qualidade ou ao dano muscular provocado no tecido. Então, por exemplo, se eu avaliar a produção de força máxima, eu estou pensando num sujeito saudável, tá? Depois eu vou pensar na prática clínica. Se eu avaliar um sujeito e fizer uma sessão de treino depois nele e eu ver que perdeu força, essa perda de força está também relacionado à piora da qualidade muscular ou aumento do dano muscular provocado por aquela sessão de treino. Então, uma maneira de avaliar o quanto aquele aluno está progredindo, ou talvez a principal maneira, não é por qualidade muscular, e sim por capacidade de produção de força dele.
tem, enfim, antes da qualidade muscular, agora, inclusive, se usa, tem marcadores bioquímicos também que são utilizados para verificar o dano muscular provocado ou a qualidade do tecido. Porém, esses marcadores, por exemplo, a creatina quinase, a interleucina 6, enfim, a proteína C reativa, elas vão medir isso no sangue, né? Então, muitas vezes, esse dano, essa qualidade daquele tecido não está vindo do músculo, mas sim de órgãos vitais que também também produzem esse tipo de marcador. Então, tem que se cuidar muito isso, por exemplo, comparando creatina quinase com a ecointensity, porque a ecointensity é local naquele tecido que você avaliou. A creatina quinase não, é uma concentração que se verificou no sangue. Em relação à prática clínica, uma maneira bem eficaz, talvez, de saber não a qualidade do tecido, mas se aquilo que você está fazendo está gerando algum problema, é a escala de dor, né? Escala analógica de dor. Inclusive, tem estudos relacionando dano muscular com escala de dor. E eles colocam numa mesma situação, por exemplo, eu piorei a qualidade, será que eu piorei a qualidade porque eu aumentei a dor? Então, eles vão avaliar lá a escala de dor, normalmente se usa aquela de 0 a 10, aí tem diferentes formas de se avaliar isso. No mais, não de cabeça, assim, eu não lembro nenhuma outra prática clínica que pode ser realizada para avaliar a qualidade do tecido muscular sem que tenha um ultrassom. Talvez percentual de gordura, não é uma coisa que dá para pensar. De forma indireta, né? Mas nunca verifiquei se tem estudos, isso é uma coisa que eu não sei enfatizar, tá? Se tem estudos relacionando percentual de gordura medido aí tem diferentes formas de se avaliar também, né, Everton? Com a qualidade muscular por meio de ultrassom. Aí teria que se fazer um estudo com isso, ou até procurar ver se existe. Talvez tenha relação, né? A gente tem alguns indícios, a gente está com um artigo submetido, que a gente usou gordura de porco sobre a pele, então várias fatias de gordura de porco sobre a pele, um estudo até aqui do Laboratório de Biomecânica da UFSC, e a gente verificou que quanto maior a camada de gordura, melhor a qualidade muscular medida pelo ecógrafo. O que a gente está querendo dizer com esse estudo? Que se eu tiver um sujeito mais obeso, que tem uma maior gordura de tecido adiposo subcutâneo, provavelmente essa camada de tecido adiposo ela age como um isolante, piorando a transmissão do ecógrafo, né, do som, e, consequentemente, ao invés de piorar a visualização da imagem, no sentido escala de cinza, ela melhora. Então, aí a gente avalia lá, vou dar 2 exemplos aqui, avalia um sujeito magro e um sujeito obeso. O sujeito obeso, ele apresenta piora da qualidade comparado ao magro, isso já está bem comprovado. Porém, ele seria pior ainda. Por quê? Porque aquela camada de gordura subcutânea dele, ela está interferindo positivamente para a qualidade do tecido, ou seja, ele fica com um tecido mais escuro, ilusório, né? Porque a camada de gordura ali interferiu como isolante. Então, deveria se fazer uma correção dessa, que é o que a gente está propondo no artigo, né? Dessas medidas, e essa qualidade muscular seria ainda pior no sujeito obeso comparado ao sujeito mais magro, né? Ou que tem menor camada de gordura. Então, é isso que a gente está propondo. Nesse caso aí, então, eu teria que ter um cuidado na hora que estou avaliando e na seleção dos sujeitos, caso eu não queira sofrer esse tipo de influência. Ou
Caso vocês, depois de aprovado, a gente realizar a correção que está sendo proposta pelo trabalho. Uma alternativa tanto assim, né? Se eu crio tanto critério, eu findo cortando um monte de gente para tentar Exato. ter um viés ali de controle que às vezes foge do natural, né? Eu vou pegar diferentes, talvez, pessoas nessa questão. Uma maneira que a gente já estava utilizando, alguns estudos já têm utilizado com isso, é você usar a camada a espessura do tecido adiposo subcutâneo, que se pode medir na mesma imagem, inclusive, Sim. Como um fator de correção. Então, você joga ela como estatística, para quem trabalha um pouco com estatística, joga ela como covariante e você, entre aspas, elimina esse efeito do tecido adiposo. Exato. Com a equação, a gente vai ter, digamos, um plus a mais para isso. Claro que gera mais trabalho e assim por diante. Pensando em ciência, esse lado é extremamente positivo, mas pensando no lado prático, isso vai dificultar um pouco. Aí eu diria que na prática você vai avaliar os dois, vai desprezar essa espessura do tecido adiposo subcutâneo e vai simplesmente comparar o sujeito com menor gordura com o sujeito que tem maior gordura e vai comparar a qualidade muscular de ambos, né? Acho que esse é o jeito mais prático de se fazer isso na clínica, digamos assim. Ô, Lanferdini, o Franco tem uma pergunta aqui. Ele, em relação à questão de velocidade, ficou uma dúvida. Ela influencia na quantidade de cadeias cruzadas a serem recrutadas? Tipo na analogia do trem que você usou, mas isso é padrão para todos os músculos ou é variável pelo tipo de músculo, fusiforme, paralelo, etc? Não, o aumento da velocidade vai provocar perda da capacidade de produção de força. Isso independente do músculo, independente da articulação, independente do comprimento da fibra dele, todos os músculos, vou enfatizar aqui, lembrando, numa contração concêntrica, tá? Todos os músculos em contrações concêntricas, se eu aumentar a velocidade, eu vou ter perda da capacidade de produção de força. Essa é a primeira coisa. Se eu ir para a contração excêntrica, que eu não trouxe aqui para não entrar na parte tendínea, há uma tendência de que se eu aumentar a velocidade até um determinado momento, vai aumentar a capacidade de produção de força. Aí vocês podem estar se perdendo aí na analogia. Mas primeiro você disse que reduz, depois você disse que aumenta. Não, calma lá, vamos lá. Por músculo esquelético, pensando em pontes cruzadas que estão relacionadas com a capacidade de produção de força, eu vou perder força. Aumentei a velocidade, perdi força. Porém, quando eu gero contrações excêntricas, eu vou ter outras estruturas musculoesqueléticas que vão produzir força passiva. Que estruturas são essas? Os tendões, os envoltórios musculares, que eu vou dar o nome, mas eu posso fazer uma analogia do que eles são, tá? A fáscia, o epimísio, o perimísio e o endomísio. Então, a fáscia envolve todo o tecido muscular, o epimísio está abaixo da fáscia, o perimísio envolve os fascículos musculares, os feixes de fascículos musculares, e o endomísio, o fascículo muscular. Então é aquela pelezinha que vocês estão vendo, que vocês veem, por exemplo, numa imagem de bovina, numa carne, aquela pelezinha que vocês enxergam ao redor daquele músculo, que divide um músculo do outro, aquilo ali é a fáscia e o epimísio. Então, com o aumento da velocidade, essas estruturas elas vão responder de forma passiva e elas vão gerar força passiva numa contração excêntrica. Então, por esse motivo que a contração excêntrica produz mais força que a concêntrica, e por esse motivo que há uma inversão na curva de produção de força excêntrica comparada à curva de produção de força concêntrica. Eu não trouxe essa parte aqui na apresentação, já que a gente estava falando de arquitetura muscular, né, e não
dessa parte tendínea, mas eu posso, inclusive, mandar apresentações, aulas minhas que eu tenho sobre isso. E tem uma... Já fica marcado para a próxima. Você ainda será convidado outras vezes, não precisa gastar o gatilho todo agora. Por favor, aproveito para te perguntar logo e tu encaixar aí na tua fala ainda nessa próxima pergunta. O Alexandre perguntou aqui, o protocolo de biópsia e ultrassom chegam próximos? Tem uma relação no que eles medem? Não, nada, absolutamente nada. A biópsia você vai tirar uma parte do músculo para verificar o tipo de fibra dele. Se ele tem fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2. A predominância, né? E a ecografia está vendo a arquitetura, não vai ver nada de tipo de fibra. O ultrassom não enxerga absolutamente nada se o músculo tem fibras tipo 1, tipo 2, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que as respostas são complementares, né? Então, uma coisa é a característica morfológica, né? Como o músculo é estruturado, como é o arranjo daquelas fibras. A outra coisa é o que tem dentro das fibras, né? Vai ser a característica, se ele é um músculo rápido, ou lento, ou ele é rápido e forte, ou ele é lento e pouco fadigável, né? Que estruturas são essas? Vai ter mais mitocôndria, vai ter mais isso, menos aquilo. Então, essa parte mais histoquímica ou bioquímica da célula muscular, né, da fibra muscular, ela é vista com biópsia. Essa outra parte de visualização, de arranjo de penações, de como é a configuração daquele músculo, é visto com um ultrassom. Então, são coisas diferentes que se completam. Eu diria que essa seria a expressão mais usual para esses dois termos. Tá bom. Lanferdini, deixa eu abrir o microfone. A Ana Beatriz, que é minha aluna do mestrado, quer fazer uma pergunta para ti aí. Ana, Bia, fica à vontade. O microfone é seu. Será que ela está aqui ainda? Deixa eu ver. Tá. Vamos, Bia. O Franco também perguntou uma coisa. Depois Oi. ela... Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela aula. A pergunta que eu quero fazer é com relação, acho que foi o que a Luísa fez sobre a questão de aplicação clínica. Eu fiz um curso há umas 2 semanas com o professor Alex Souto, e ele passou uma fórmula, em algum momento do curso ele falou sobre a questão de monitorar medidas mais reais numa questão de uma avaliação, né? Aí eu vou falar isso porque, assim, ele deu a fórmula que seria, eu acho que é a circunferência média. A gente faz assim, escolhe uma área, por exemplo, quadríceps. A gente faz a medição com a fita, né, a circunferência. Depois a gente faz a medição com o adipômetro para ver a questão do percentual de gordura. E aí transforma esse valor, que é em milímetros, né, para centímetros. E aplica nessa fórmula que eu posso até, daqui a pouco, botar aqui no chat. Que seria o CM igual a circunferência menos, aí abre parêntese, o percentual de gordura já em centímetros, vezes o valor de π. Fecha parêntese. E aí a gente aplica essa fórmula e ele explicou que a gente chega num valor mais próximo do que seria a circunferência mais real, né? Desconsiderando, eu acho que a questão da gordura. Isso seria um instrumento que a gente poderia estar utilizando para acompanhar essa qualidade muscular, já que a gente não tem acesso a esses equipamentos. Eu não sei se o senhor conhece, pode dar Posso comentar. Bom, vamos lá. Primeiro, isso não é qualidade muscular, tá? Essa é a primeira colocação que eu vou falar. Isso é a área muscular. Então, lembra da primeira parte ali da apresentação que eu falei de arquitetura? Eu não enfatizei a área de cisão transversa ali, nem anatômica, nem a fisiológica. Eu falei superficialmente sobre elas. Mas essas áreas, a área de cisão transversa do músculo esquelético, ela está intimamente relacionada a possíveis problemas ou
se um sujeito é saudável ou não. Então, na área clínica, vai ter estudos que vão enfatizar que se a área de extensão transversa do quadríceps, que é o caso que vocês estão fazendo ali, for abaixo de tanto, aquele sujeito pode ter tantos problemas. Se for eu não vou lembrar agora os valores, tá? Se for no valor aproximado entre tanto e tanto, quer dizer que ele tem uma quantidade de tecido muscular suficiente para não ter tal coisa. Se ele tem a mais, que bom, ele tem a mais, então isso seria benéfico. Então, para a área clínica, isso é extremamente importante, mas eu enfatizo, isso não é qualidade muscular, isso é tamanho muscular, tá? São coisas diferentes, né? Qualidade do músculo é o quanto escuro ele é ou o quanto claro ele é. Então, por exemplo, eu posso ter 2 sujeitos com a mesma área, que é isso que você está falando, medidas dessa forma que você fez, que, se não me engano, é validado pela literatura, isso. Os 2 sujeitos têm a mesma área, ou seja, vamos pensar que os 2 sejam saudáveis, tá? Eles têm a mesma área, só que um tem uma qualidade muscular pior que a do outro. Como é que eu enxergo se ele tem pior ou não? Basicamente por 2 mecanismos. O primeiro, eu avalio força. Se a força de um é menor que a do outro, provavelmente a qualidade muscular desse que tem a força menor é pior. E a segunda é avaliando ecointensidade. Então, a força ela é sempre o primeiro, né? E essas outras variáveis vão vir depois da capacidade de produção de força. Tá certo, então. Obrigada, professor. Obrigado pela pergunta. Tá tocando uma coisa aí. Everton, tá por aí? Perdão, eu estava com o microfone desligado. Obrigado pela Bia aí, pela colocação. Também. Não, a pergunta foi muito boa. O pensamento do Lanferdini, a medida foi área e não qualidade. A Joane colocou aqui sobre Vamos para essa última pergunta, para a gente encerrar. Sobre parâmetros de força com a escala de Oxford, na quantificação dessa força. Acho que com a escala de Oxford. A escala mais usada na fisioterapia, com medida manual. Não sei se a Joane está aí ainda e quer abrir o microfone para explicar melhor para a gente. Eu se posicionar melhor, Joane. Parâmetro específico da escala de Oxford. Tá. Eu acho que eu conheço a escala, mas você vai ter que me explicar melhor, Joane, como é que funciona a escala, porque eu realmente não lembro como é que ela é. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Obrigada pela aula. Porque na escala de Oxford a gente faz uma mensuração através de uma análise manual da aplicação de força do paciente e a gente joga para a escala e dá uma quantificação. Se tem ali grau de força 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí eu gostaria de saber se o senhor conhece alguma outra forma de aplicar para quantificar essa força que não seja essa escala. De forma manual. Utilizando um outro tipo de parâmetro. Exatamente. Se existe outra que não seja a escala de Oxford. Essa escala, aí você vai tentar me ajudar aqui. Essa escala, então, a partir do valor, que ela vai dar 1, 2, 3 ou 4, ela vai classificar se o sujeito é saudável, se é fisicamente ativo, se ele está nos parâmetros normais, acima ou abaixo, é isso? Exatamente. Se vence a gravidade ou se já tem alguma força atribuída além da gravidade. Fábio, é subjetiva, lembra disso, é a avaliação do fisioterapeuta. Ele vai perceber se a força é 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá, o que eu conheço, aí é uma limitação até minha, então de o sujeito estar mais ativo ou menos ativo, coisa do tipo, pensando na área clínica, são testes funcionais, né? Por exemplo, o TUG, o Tameopangol, que é o TUG, né? O Romberg, ou sentar e levantar, ou, enfim, vai ter testes de impressão manual também para isso, que também vão dar parâmetros para essa área clínica
de se o sujeito está bem, se ele está mal, quanto ele precisa melhorar. Esses tipos de teste eu já realizei. Agora, outro tipo de escala eu desconheço, eu já tinha ouvido falar dessa escala de Oxford, mas eu não sabia como é que classificava ela. E eu diria o jeito mais confiável de se avaliar, eu diria que é avaliando, né? Tentando ter avaliações físicas. Um outro teste que é muito relacionado com o risco até de morte é o teste de caminhada de 6 minutos, sim, que é muito utilizado na área clínica. Agora, assim, vamos pensar em qualidade do tecido muscular, não tem outra forma, tá? Não, A qualidade do tecido muscular, ela está relacionada com capacidade de produção de força máxima e avaliação de eletromiografia para ver se tem algum tipo de alteração no recrutamento muscular, avaliação de ecografia, seja para arquitetura muscular, que a maneira indireta é essa que a Beatriz, isso, falou anteriormente, ou avaliação de ecointensidade, que vai depender do ultrassom. Então, não tem uma maneira melhor do que essas que eu listei para avaliar quanto bom ou mal um sujeito está. É claro que vão pensar assim, a gente está dentro de um estudo de fisioterapia, de uma clínica de fisioterapia ou enfim, de uma academia personalizada que vai ter os seus equipamentos, as suas possibilidades. Eu acho que o que tem que se pensar é o que dá para usar lá na prática, o que eu tenho disponível na minha clínica, na minha academia para utilizar, o que eu posso adquirir com baixo custo para melhorar a minha ação lá no cliente, e o que eu tenho que me basear em parâmetros de literatura, por exemplo, um ecógrafo, um eletromiógrafo, que são equipamentos muito mais sofisticados e caros, e eu vou tirar essas informações para tentar levar lá para a área clínica. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu fiz um estudo lá, vários estudos, enfim, que tratam de avaliação de qualidade muscular do idoso versus um cara saudável. A partir desses estudos, eu verifiquei que a qualidade muscular do idoso é pior comparado a um sujeito saudável. Ora, eu sei desse conceito teórico, e lá na minha clínica eu vou aplicar. Quando chegar um idoso, eu sei que a qualidade muscular dele é pior do que de um sujeito saudável normal. Porém, se eu fizer o treinamento X, que a literatura lá me disse, melhora a qualidade muscular. Se eu fizer o Y, melhora a qualidade muscular. Se eu fizer a sessão de fisioterapia tal, melhora a qualidade muscular. Quanto melhora? Depende do que eu treinei, quantas sessões eu fiz, como é que foi o tratamento. Vamos pensar na área clínica, foi treinamento com estimulação elétrica, foi treinamento com mobilização articular, o que foi treinado? Isso vai ter respaldo na literatura, eu acho que já tem vários estudos com isso, inclusive na literatura, comparando esses diferentes padrões. É claro que eu vou ter que ler vários trabalhos sobre isso, e essas implicações na qualidade. E aí, a partir desse referencial teórico que eu li, eu vou adotar a melhor maneira de recuperar aquela determinada população. É claro que eu tenho que ter o cuidado da população, se tem risco cardíaco e outras coisas mais. Mas esse tipo de apresentação que eu fiz agora, pensando na área clínica, é por esse caminho que você tem que ir. É para ir para a literatura, verificar o que está sendo feito, entender o que está sendo feito, e aí se apoderar daquele conhecimento teórico e tentar, da maneira do possível, levar lá para a prática, sabendo o que provavelmente vai acontecer de adaptação naquele tecido com aquele tipo de ação que eu me adonei lendo aqueles trabalhos todos. Então, o que eu tentei trazer foi um exemplo, né, de o que pode acontecer com a qualidade muscular.
Não, acho que ficou bem claro aí. Pessoal, já estamos aqui com 12h30, né? 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia de reunião, é o que a gente tem se comprometido aí dentro do tempo de vocês. Eu quero já agradecer a presença de todos e passar para o nosso convidado, o professor Fábio, mais uma vez, obrigado, e para ele fazer as suas considerações finais. E só lembrando, na quarta-feira que vem, nós iniciamos pontualmente às 11 horas, então façam todo um agendamento aí para 11 horas vocês estarem com a gente. Divulgaremos na segunda-feira a temática, o palestrante, mas será um prazer tê-los de novo aqui na nossa companhia. Fábio, fique à vontade aí para suas considerações finais e já deixo meus agradecimentos mais uma vez. Antes de agradecer, eu só vou responder rapidamente a pergunta do Franco. Haverá recrutamento maior no Fusiform, no paralelo ou no penado? Não posso te responder isso, tá, Franco? Não tenho uma resposta para isso, não. Acredito que não tenha diferença nenhuma, até porque o recrutamento muscular ele não está relacionado com a característica morfológica, mas sim com o sistema nervoso central. Então, vai ter lá as unidades motoras. De novo, é outra aula, tá? É a aula sobre ativação do músculo esquelético. Então, isso vai mudar tudo também. Vamos lá. Em relação ao agradecimento, Everton, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Gostaria de agradecer a todos aí do grupo que estão presentes e também os que eventualmente não puderam estar presentes na reunião. Espero poder contribuir mais e digo o mesmo em relação ao Everton. Assisti recentemente uma palestra tua aqui na UFSC que me veio já várias ideias. Não quer dizer que eu vou concretizar, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Mas são coisas que são coisas que a gente aprende e muitas vezes a gente não tem nem tempo nem conhecimento suficiente para poder aplicar tudo, né? Mas, enfim, acho que cada aprendizado, né, como a frase do Einstein ele fala, vai abrir a tua mente um pouco mais, né? E aí você vai tendo novas ideias, novas coisas vão surgindo, a gente vai tendo... a gente abre portas de diferentes lugares, eu diria assim, em relação ao conhecimento, e ele nunca é pouco, né? É claro que o HD tem um limite, né? Chega uma hora que não dá mais. Mas, enfim, muito obrigado a todos aí pela presença, espero poder ter contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês, para ter aberto um pouquinho mais a mente de vocês, nesse caso aí, em relação à mente, em relação à arquitetura e qualidade muscular. Para outros parâmetros, a gente talvez, numa próxima aula, a gente pode comentar mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado a todos aí, se cuidem nessa pandemia e se cuidem dos seus familiares. Beleza, Fábio, obrigado aí pela aula mais uma vez. Pessoal, até a próxima quarta, hein? Bom resto de semana. Tchau, pessoal. Tchau, boa semana para vocês. Oi. Alô? Fala, Rafael, beleza?